Oi, oi, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Boa noite, meu povo! Estamos iniciando aqui com muita alegria mais um Pode Com Elas. Verdade, muita entrando alegria aí mesmo. na casa de vocês, na rua, onde vocês estiverem assistindo ou escutando, né, Cris? Escutando também no carro, você já sabe que tem a opção lá no Spotify, né, galera? E hoje a Cris, ela veio mesmo, foi Marca arrasando. texto, Foi chamando, marca texto falando com vocês. foi chamando a atenção mesmo para quem está Verdade. assistindo. Mas é porque é uma honra receber assim, o isso. nosso convidado hoje, né? A Cris pode falar Exatamente. até melhor do que eu, porque realmente é da área dela. Mas eu né? tenho um carinho muito grande, respeito, né? E hoje a gente vai poder saber da história dele, não só como profissional, Verdade. mas eu acredito que o ponto principal é saber dele mesmo, da intimidade dele, que eu acredito que muita gente aí deve querer saber, porque ele tem uma pose assim. Hoje ele veio assim, relax. Não, hoje ele veio, ele acabou com o meu look. Ele acabou com o look da Cris, porque a Cris veio assim a caráter, e hoje ele não veio a caráter, né, Cris? Hoje ele não veio a caráter, a gente vai falar quem é, né? Que o povo já tá curioso. 16 anos de carreira aí de advocacia. Quem mais? Quem é? Doutor Bruno Guilherme, seja bem-vindo! Obrigado, gente. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, Mariana. Boa noite, Cris. Boa noite, cidadão imperatrizense. Boa noite, aquele que esteja escutando o Pode Com Elas. Essas que são as feras, as reluzentes. Como vocês sempre são, além de serem mulheres, são mulheres que brilham. Então, exatamente que estão reluzentes aqui. Muito obrigado e honrado pelo convite. Obrigada, Inclusive, a gente está de fluorescente, que eu também estou. A Mariana também veio Exatamente. de cor, porque hoje é uma entrevista alegre, é uma entrevista leve, né? O senhor é advogado, mas aqui a gente não vai falar sobre a advocacia somente, mas sobre a sua trajetória de vida, né? Que envolve a advocacia, mas envolve muitas outras coisas. E a gente fica feliz, né, Mariana? E agradecer o convite, ou você ter vindo, né? Ter aceitado o convite, né? Para estar aqui hoje com a gente. Eu sei que a correria é muito grande, mas você tirou um tempinho, né, Cris? Tirou um super tempinho na folga dele, né? Ele que cuida aí ele tá se cuidando. Hoje ele vai, né? Depois da entrevista ele vai se cuidar todo. Mas obrigada aí por senhor aceitar o convite e estar aqui com a gente. Eu que agradeço mais uma vez o convite de vocês. Falar extrovertido, vocês vão conhecer uma outra pessoa hoje, né? Que é o Bruno. Eu sou um cara muito sério no meu trabalho, porque eu trato ele mesmo realmente com seriedade. Eu não gosto de brincar com aquilo. Eu não brinco de advogar, eu advogo mesmo. Só que na minha vida pessoal, eu sou um cara leve, eu sou um cara que vocês vão conhecer um pouco, um cara que realmente precisa brincar. Porque no meio em que eu vivo formal, eu preciso desopilar. E eu desopilo realmente em casa, brincando e também passando as minhas ideias. Então a gente vai saber quem é o Bruno que vocês não conhecem. O Bruno Guilherme que vocês não conhecem. Por trás da advocacia, né? O Bruno dos bastidores também. Porque atrás né? Bruno. A gente quer saber aí de cara, né, Cris? A gente quer saber aí realmente sobre você, Bruno. Quem é você? Quem é o Bruno mesmo? Aquele Bruno ali desde criança. A gente quer saber, porque eu acho que é a curiosidade de todo mundo. Que atrás aí desse homem de terno, com essa voz grossa, tem muita história para contar. Eu tenho muita história para contar. E o que mais resume a minha vida, a frase é o poeta Belchior, que diz que eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco. Esse é o Bruno, né? Vindo do interior e do interior maranhense, da maravilhosa cidade de Imperatriz. Eu sou nascido aqui, eu sou filho de um goiano que chegou nesta cidade com 18 anos de idade, mais precisamente no ano de 74, e de uma maranhense, nascido no Japão do Maranhão. Vocês sabem onde é o Japão do Maranhão? Não sei onde é o Japão do Maranhão, Gonçalves Dias. Gonçalves Dias é conhecido como Japão do Maranhão. E minha mãe veio para cá muito nova, para Imperatriz. Então eles se conheceram, nós somos fruto desta bela união. Eu sou nascido aqui em Imperatriz, ali no Hospital São Rafael, né? Vivi a minha vida todinha aqui em Imperatriz. Passei só 5 anos para estudar aqui no estado vizinho ao lado, na Universidade Estadual do Tocantins, na Unitins, né? Para formar em Direito. E ao sair de lá, eu voltei no mesmo dia. Então, quando eu me formei, eu voltei no mesmo dia, porque eu tinha que voltar para Imperatriz. Porque quem bebe a água desse rio não sai daqui mais, não. Não quer sair daqui, né? Não sai. Mas quando tu era criança ali, na fase mesmo de adolescência, você estudava onde? Qual escola? Eu comecei a minha vida de estudante no antigo Escola Comecinho de Vida, né? Eu fiquei lá, acho que pré-1, pré-2, maternal. E logo depois a minha mãe era professora do CESFA, do antigo CESFA, né? Que é a tia Vilma, gente. Exatamente. Um beijo, tia Essa Vilma. pessoa maravilhosa.
A minha princesa era professora lá. E aí ela nos levou todo. E aí eu fiz toda a minha vida escolar no São Francisco de Assis, né? Até passar no vestibular, eu passei na metade do 3º ano. Né? Então, assim, eu... Mas tinha que estudar, que se eu não estudasse, meu pai dizia, olha, meu filho de padeiro tem que estudar, senão vai sofrer em padaria. Teus pais tinham uma padaria já em que época? Eu lembro que tinha uma padaria, né? Qual que era o nome? Era... Padaria Vitória. Nós começamos como Padaria Vitória, lá nos idos dos anos 97, 98, ali na Dorgival, que era do lado da Churrascaria Paulista, em frente à Diade Centro. Né? A história de vida do meu pai é de um filho de pobre, trabalhador, rural, que veio para Imperatriz para tentar ser alguém na vida. Ele chegou aqui em Imperatriz para trabalhar no escritório de contabilidade. Aqui estudou técnica contabilidade no Amaral Raposo, né, e abriu o seu escritório de contabilidade. E lá em 1989, 88, ele deu um primeiro infarto. E naquela época, gente, contabilidade era papel, era escrever, era aquele negócio, né? Não tinha nada, entendeu? Minha mãe conta a história que ele chegava em casa, às vezes, deitado assim, ele tava vendo o número, delirando. Entendeu? De papel, sonhando com papel. Caixas e caixas. E aí depois ele saiu, aí como ele parou, ele montou uma distribuidora de secos e molhados no Mercadinho. E como no Mercadinho era bem difundido, ele disse, rapaz, eu vou abrir uma lá em Açailândia. Ele diga ali, não tem muita coisa, eu vou tentar escapar. E aí ele começou a viajar todo dia e voltar para Açailândia. E lá meu pai foi, graças a Deus, muito bem sucedido, cresceu financeiramente. Aí foi quando ele foi mexer com política, apoiar 2 pessoas na prefeitura. Aí o que aconteceu com ele? Ele não quebrou, não. Ele apartou. Meu Deus do céu. Ele esfarinhou. E aí, para quebrado. E aí, só que meu pai sempre teve dignidade. E aí ele pegou tudo aquilo que sobrou dele e comprou essa padaria. E eu tinha por volta aí de 15 anos, 16 anos de idade. Foi quando eu tive que virar homem. Eu virei homem em que sentido? Eu realmente não podia mais brincar. Eu estudava de manhã, acordava de madrugada, entregava pão, estudava de manhã, meio-dia eu vinha para casa, almoçava, ia para a padaria para ele dormir, porque ele tinha acordado 3h30 da manhã. E aí depois ele retornava às 5 horas, depois que dormia, eu ia para casa para fazer tarefa, para colocar, 8h30 eu voltava, fechava a padaria com ele, a gente voltava para casa e dormia. E isso era de domingo a domingo, como diz a história, que nem cantiga de grilo. Até porque padaria, gente, padaria é um negócio assim de madrugada. Tudo acontece na madrugada. Da manhã, o pessoal tá lá, né? Amassando para assar para 6, a padaria tá aberta. Meu pai acordava às 3h30 da manhã. Eu ia às 5 para eu entregar. Nos hospitais que tinha perto ali, que nós tínhamos contrato para entregar todo dia pão e leite. Entendi. Eu entregava, voltava para casa com pão, com minhas irmãs, tomava um café e de lá a gente ia para a escola. E olha, e vocês não sabem, Mariana, isso é uma graça que eu devo muito a Maria Raimunda. Você lembra? Da diretora. Na época, nós tínhamos estudado a vida todinha. O meu pai não tinha mais condição financeira de pagar a escola naquela época para nós. E ela não deixou a gente sair de lá. A gente estudou. É incrível, né? Entendeu? Então, eu devo muito a essa senhora. E hoje eu já tive a grata satisfação de advogar para ela. E eu devolvi na mesma moeda. Porque é do meu tempo também, assim. Eu devolvi na mesma moeda, porque eu falei, hoje se a senhora precisa, se eu sou alguém, eu passei pela senhora. E hoje eu vou lhe devolver com isso. Né? E eu fico muito emocionada, Bruno, assim, porque também é da minha época ali, a gente estudava todo mundo, a minha família também, minhas irmãs. E a Maria Raimunda, inclusive, né? Já foi falada aqui várias vezes. Olha, vamos até fazer o convite dela. Várias pessoas que já passaram aqui. A sexta de convidar. A nossa geração, Mariana, de 40 anos para 30 anos, praticamente a maioria passou pelas mãos daquela senhora. Nós devemos essa gratidão a essa pessoa. Ela não era uma diretora, uma professora, uma dona de escola, não. Ela era a sua família. Ali eu sempre falo, CESFA era a sua casa, a sua família. Não é à toa que aí o Bruno tá contando uma história. Mais um entrevistado, né? A gente faz uma pausa assim para comentar, porque é mais um entrevistado que ovaciona a professora Maria Raimunda e diz, ela foi uma base, um pilar para a minha educação, para a minha vida, para eu ser quem eu sou. Eu fiquei assim arrepiada mesmo, porque a gente já passou assim, também por muita coisa também. Muitas das vezes o ser humano ele precisa de uma oportunidade. Só né? isso. Depois o reconhecimento da oportunidade aí fecha. E você também tem outras, na sua casa você e as outras são todas mulheres, são 3, né? São 3, nós somos 4. Eu tenho a minha irmã mais velha, a Viviane, aí sou eu, segundo, aí vem a Ana Valéria e vem a Marília e a Rebeca.
que é a caçula, né? Né? Inclusive a Ana, gente, é aqui da Da Mídia. Mídia. Beijo, Ana. Família hoje. E a outra também é enfermeira, né? A Viviane, mais velha, é enfermeira. A Marília é enfermeira. Também. E eu vou contar essa história para vocês. Não sei se vai ser agora, mas exatamente. Foi uma viagem minha à Argentina que mudou a vida de minha irmã. A minha irmã tinha abdicado a vida dela para tratar do meu pai, que meu pai tinha adoecido em 2010. Então ela não foi trabalhar, ela ficou viajando a vida toda com meu pai e minha mãe de manhã e de tarde, porque logo depois minha mãe teve câncer. Então ela abdicou a vida dela para tratar dos nossos pais. E eu, em 2016, eu fui numa viagem de lua de mel que eu não tinha tido ainda com a minha esposa. Eu fui à Argentina e Deus colocou uma pessoa dentro de um metrô, uma moça, do nada. Ela chegou, vocês são brasileiros, eu também tô. Aí eu perguntei para ela, vem cá, tu estuda aqui? Ela estuda. Aí ela falou, gente, eu faço medicina aqui. Aí ela contou a história de vida dela, a mesma história da minha irmã. Formada em enfermagem, a mesma idade da minha irmã e sem o pinto para dar água, como a gente chama, sem filho, sem nada. Não era casada, não era nada. Aí eu perguntei para ela, eu posso fazer uma intromissão na sua vida? Ela, pois não. Quanto que você gasta aqui mais ou menos por mês? Porque, gente, a gente não tem que ser hipócrita. Eu e meu pai não daríamos condições de sustentar a minha irmã numa medicina no Brasil, que era muito cara. Não tinha como. Sim. Então, quando eu cheguei, e aí a mulher falou, e quando eu cheguei, eu falei, peraí. Aí eu olhei para minha esposa me olhou e não conversei mais com essa menina. Quando eu retornei, eu falei com a minha irmã. Eu falei, minha irmã, aconteceu isso, tu topa? Se tu topar, eu vou conversar com o pai e com a mãe. E ela, eu topo. Aí, pá, fui conversar com meu pai e com minha mãe. Meu pai, pá, eu me acabo, mas você vai. Aí a menina foi estudar espanhol sozinha em casa, passou numa prova em fevereiro do outro ano estudando, forma agora em fevereiro em medicina e já está estudando por revalida e vai ser médica. Vai, gente, é incrível. Entendeu? Vai dar gente, tudo essa certo. entrevista, assim, ela é bem... O Bruno disse que ia contar histórias bem emocionantes. Não, eu e minhas irmãs, nós somos muito unidos. Nós somos irmãos realmente. Claro, nós temos os nossos defeitos, mas mexa com um para você ver. Tem, né, mexa com um, que é que nem chame de abelha. A gente tá em cima. A gente pode ter o nosso defeito e falar mal entre nós. Mas quando um fala mal, é mesmo que bater na cara do outro e a gente arruma confusão Mas mesmo. é assim que tem que ser mesmo, né? Tem que defender os irmãos e tudo, né? E assim, eu sei que... E aí durou esse período aí na Maria Raimundo. Depois, quando que surgiu aí essa questão de... Logo quando terminou, você disse... Antes de terminar, você já tinha passado para Direito. Já era um curso que você queria fazer? Que você já se sentia... Como que era essa questão da escolha do curso de Direito? Eu, quando criança, eu escutava o tempo todo que meu pai tinha problema de coração. E eu chegava a verbalizar para ele, falei, olha, pai, eu vou ser médico para cuidar do senhor. Só que eu nunca na minha vida tive vocação para ser médico. Então, quando adolescente, eu olhava aqueles caras em tribunal de júri, aquelas coisas tudo, eu digo, gente, é isso. É isso. Sim, e Deus me deu um dom. Graças a Deus eu tenho o dom da facilidade da oratória. Deus me deu esse dom. Eu não treinei para isso. Claro que com o tempo você começa a aperfeiçoá-lo. Se aprimora com a leitura, com a escrita, com tudo. Então eu falei assim, é esse caminho que eu vou. Então eu não pensei nunca mais, gente, em outro tipo de profissão. E aí eu estava num programa seriado da UFMA, já tinha primeira e segunda etapa. Aí no terceiro ano faria a terceira. Eu era o 9º colocado da UFMA em Direito, no segundo ano. Então, era só eu manter a minha média que eu passaria na UFMA, tranquilamente. Quando chegou no meio do ano, o meu compadre, irmão, o Herbert, a Úrsula estudava comigo, que é a irmã dele, e a Úrsula me chamou, Guigui, vamos lá fazer esse vestibular lá, porque lá a gente passa, também é faculdade pública. Né? E eu fui despretensioso. Quando cheguei lá, eu passei no meio do terceiro ano no vestibular. Aí o meu pai falou assim, aí, cara, eu digo, pai, como é que eu vou, sendo que o senhor, a padaria, sou eu e o senhor? Aí ele disse, não, meu filho, não quero que tu seja padeiro pro resto da vida, não, vai estudar, já passou. Aí fui estudar. Aí lá, eu estudava, né, e primeiros 6 meses. Aí meu pai, agora tu faz a UFMA, no final do terceiro ano. Porque se eu mantesse, eu voltaria pra Imperatriz, ia perder só 6 meses e faria, né? Quem disse que eu fiz? Gente, eu nunca tinha morado fora de casa, senhor. Aí eu já tinha arrumado emprego.
Ah, Aí o eu moleque pensei que tu ia fazer. Não, com 18 anos, um achando emprego, bom. vivendo por si, morando fora de casa, numa república com 6 homens. Garanhão, garanhão. Ah, Quem não era maguinho, até bonitinho, dava até um trabalhozinho. Eu digo, não, peraí, amado. menino. Eu digo, Histórias emocionantes. aí eu falei, pai, eu não saio daqui, eu vou perder. Deu um migué pro pobre do meu pai, rapaz. Sofri no coração, porque Oh, ele tinha meu que Deus. trabalhar. Eu não, mas Só que ele não gastava comigo, assim. Eu falei, ele não vai Aham, gastar. Aí eu despesa. digo, não, Aham. moço. Aí eu digo, aí eu fiquei. Ficou lá Aí mesmo. fiquei, aí eu consegui passar Cinco depois na anos. prefeitura, num seletivo, Uhum. pra mexer com patrimônio de prefeitura, você sabe? Aham. Que é colar aquelas Sei. cadeirinhas, Olha aí, plaquinha em gente. cadeira Patrimônio, aham. e tudo. Eu ia pra escola, pegava uma sala e botava patrimônio em tudo quanto é Aham. lugar. Só que final de semana eu tava livre, gente. Estudava de Sábado e manhã, de tarde, domingo. final de semana, com dinheiro no bolso, Arrocha. cidade desse tamanho, Morando Entendeu? sozinho, sem ninguém pra dizer nada. sem ninguém pra dizer nada. A hora que eu chegava em casa e tudo, e Era o chegava, rei. moço, aí eu digo, não, aqui é que eu vou ficar. É nessa época que tu era conhecido como Garanhão? Porque Era eu já ouvi nada, uma eu história sempre que fui tu um era um homem pacato. Garanhão. Não, Conversa, Mariana. não, não tô falando de antigamente. Nós não estamos falando de agora, que você é um homem muito bem casado. Eu Uma sou, mulher Né? linda, esposa dele. Isso. É uma Mas, nós, mulher. mas bora fazer uma retrospectiva, até porque nós estamos falando de todos os assuntos. Não é esse assunto que tu não vai falar. Dizem que tu era bem. O rei Gente, da- mas eu não queria compromisso, eu não vou mentir pra vocês, não. Eu não queria compromisso, não. Aham. Eu ficava com uma pessoa e se ela começasse a querer dizer namorar, era mesmo que me dar um É, tiro. carreira. Não, menino, eu já inventava, já discutia. Meu Não dava Deus. certo, não. Passava Moço, já era outra. eu digo, senhor, eu não quero responsabilidade agora, não, Eu moço. tenho nem um pinto. Eu pra pensava, escolher. eu pensava em estudar, eu digo, eu tenho que advogar e eu tenho que ganhar Uhum. meus milhões, que quem é que não ia querer estudar para É, ganhar claro, dinheiro? né? Aham. Entendeu? E- Eu digo, não, eu vou focar nisso daqui e outra coisa, menino. Ah, porque eu vou me enrolar na faculdade. É. Eu ia me Com Com a enrolar vida com que tu alguém. pediu a Deus, né? Isso. Ganhando dinheiro, né? Assim, trabalhando. Quando? Qual era a cidade do Tocantins mesmo, doutor? Que era assim. Colinas do Tocantins. Olha aí, Colinas do gente. Tocantins. Era o dono da Ai. cidade, ele lá. Não era nada, moço. Aí eu andava de pé, ainda não tinha carro, né? Aham. Aí eu só ia para as festas depois da escola, aí andava de pé. Aí de lá vinha a mina, aí arrastava a última que tivesse, não tava nem, não. Não tinha nem Uber Entendeu? na época, né? Moço, que Uber era no pezão mesmo. A minha, tu não tem carro, né? Eu digo, minha filha aqui é no chinelo. Bora, senão não dá certo, não. Eita O Deus. cinema foi ótimo. Aí finalizou lá a Eu faculdade. finalizei, aí quando eu finalizei, imediatamente eu formei, aí já retornei para Imperatriz, né? Uhum. Aí começou minha vida profissional. Uhum. E aí isso foi Deus que colocou um anjo na minha vida, que foi o Dr. Ziel Vieira, né? Sim. Ele abriu as portas do escritório dele para mim e eu comecei a advogar em agosto de 2005 no escritório dele. Gente, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu passei 4 anos trabalhando num escritório grande, Aham. que tinha causas de tudo quanto era tipo, que sozinho eu não pegaria 1/10 daquelas Aham. causas, Aham. e comecei a ganhar experiência. Muito aprendizado. Aí, aprendizado lá, gente, aí foi a minha escola. E lá foi quando eu advoguei Uhum. com a A minha irmã, irmã, Gardênia. A Gardênia. Beijo, Gardênia. Oi, entendeu? Gardênia, você Abraço, aí. Gardênia. Seu nome tá aqui. Começando nossa... Aí quando, gente, eu entrei naquele escritório de advocacia e que eu vi a advocacia, Aham. aí eu me encontrei. Aí, de fato, eu falei, eu nasci para É ser isso. advogado. Eu nasci para viver isso. Então, meus irmãos, hoje eu digo assim para vocês é que eu sou muito, muito, muito feliz no que eu vivo. Ai, eu acho tão bom quando a gente recebe alguém É. assim que fala, olha, eu me formei, eu tenho essa profissão e eu gosto, eu amo. E a gente Eu vê desenvolvo, realmente que ele gosta, né? Exato. Essa questão de você ter entrado num escritório muito grande, né? Porque o escritório é bem Não, reconhecido é na um maior cidade. escritório E a de época que ele tá Imperatriz, falando, entendeu? então, E muitas Sim. causas, e foi uma escola ali. Não, A gente. vivência é muito E um grande, né? professor nato, né? Não, o Osiel, Ele é eu sou suspeito incrível, para né? falar dele, né? Uhum. Eu sou suspeito, para mim é o maior tribuno Eu acho. dessa região, Eu penso entendeu? também. Quiçá do Brasil, tá? Eu digo isso para Ele é vocês. muito bom. No tribunal do júri aquele homem é grande. Não arrasa. Ele é fora da caixinha. Ele é. Ele diz muito para mim que eu sou um dos que superei ele. Mas eu não considero isso porque eu ainda tenho que comer muita estrada para chegar no nível Não, Osiel. mas ele é muito bom Entendeu? mesmo. É incrível, né? Depois de 4 anos, o senhor foi botar Aí eu no comecei. escritório. E agora aí vocês vão ver. Passou a história. 4 anos no Osiel, então? Passei 4 anos, né? E aí, gente, Aprendendo. eu tenho algo comigo. E isso pode ser errado, mas eu o tenho como certo. Eu nunca na minha vida quis trabalhar num local
em que eu fosse coadjuvante a vida toda. Eu quero trabalhar no local em que um dia também eu posso ser dono. Eu quero crescer na minha vida. Eu trabalho para crescer na minha vida. E quando eu trabalhei para crescer, eu tive uma conversa muito séria com ele na época. Foi doloroso para mim, porque eu não queria sair de lá, mas eu percebi que eu um dia não teria a oportunidade de ser dono. Gente, eu não queria o meu nome na parede. O nome do escritório era Vieira Advogados Associados. Mas eu queria ser sócio do escritório. Consequentemente, aumentar os meus ganhos, faturar mais e também ter mais responsabilidade. Né? E quando eu percebi isso, eu tive com ele, eu falei assim, cara, aí eu vou ser um rompante. E na minha vida, gente, o que para mim é uma coisa que meu pai me ensinou. Eu tenho palavra. Eu não vou chegar e vou ser desonesto com a pessoa, porque era muito fácil, gente. Eu ficar dentro do escritório do Osiel sem pagar nenhuma despesa, pegar os meus processos e esconder o processo dele. Fazer por fora, né? Fazer por fora. Eu não sou homem disso. Eu não fui criado para isso. Então, o que eu fiz? Imediatamente, o meu compadre, meu irmão, sócio Herbert, me chamou para a gente montar o escritório. Ele tinha um sonho de montar esse escritório comigo a vida toda, porque nós morávamos na República junto. Então, ele sabia do meu perfil. E nós temos o perfil que completa um no outro. Eu não gosto de ficar no administrativo, no financeiro, que é muito importante. Meu negócio é o quê? É olhar para a Mariana, resolver o problema da Mariana, o financeiro não é comigo, fechar não, os nem clientes, conversa. né? Fechar entendeu? O meu negócio não é com isso. É advogar o seu negócio, a gestão... A gestão não seria comigo. Eu faço gestão de pessoas, eu não faço gestão financeira. Entendeu? E isso... Aí ele conversou comigo, ele falou, eu tenho esses clientes aqui mensais, tinha 2, eu era 3, bora abrir, empeitar. Eu disse, senhor... Aí vou dizer a frase que meu avô sempre me disse, né? Não tem Nossa Senhora do bom começo, não, só do bom fim. Então, peitamos pra dentro. Bora começar, né? Peitamos pra dentro. E eu não tenho medo, não, gente. Assim, uma coisa na minha vida que eu sempre acreditei em mim. Eu sempre acredito em mim e acredito naqueles valores que eu tenho. Trabalhar, uma coisa que meu pai e minha mãe sempre nos deixou. Eu e minha irmã, você pode olhar todos. Nós somos psicopata para trabalhar. Nenhum de nós é preguiçoso lá em casa. Entendeu? Porque isso meu pai e minha mãe abomina. E isso a gente não aceita. Então, nós fomos fazer o quê? Nós fomos trabalhar. E aí eu montei em novembro de 2009, nós abrimos a Jorge Oliveira Advocacia. Eu tinha acabado de casar. Eu casei em setembro. Eu morava numa kitnet. O meu pai tinha uma casa razoável, gente. Uma casa razoável. Meu filho tem um quarto aqui. Mora aqui dentro. Eu digo, senhor, não é pra mim não, senhor. Não casei. Deixa eu me acabar, mas minha mulher lá dentro num quarto lá. Quem casa deixa casa. eu me virar. E ela era estudante, entendeu? Filha de caminhoneiro e de professor, entendeu? Uma vida duríssima, uma mulher estudiosa pra caramba, passada da UFMA, estava formando em contabilidade, veio estudar aqui. E aí ela trabalhava no escritório de contabilidade da Liliane. Aí, quando ela pegou no escritório de contabilidade da Liliane, nós moramos numa kitnet, ela morava, e eu falei, não, pois é bem aqui que nós vamos morar. E a gente era chique, minha filha, nós não tinha sofá, nós tínhamos puff no chão, almofada, era no chão. Manda um beijo pra tua esposa, qual é o nome dela? Não, Miriam. É Miriam. Miriam, né? Caroline, né? É o fera. Se eu sou alguém hoje, eu devo muito a essa mulher. Eita, coisa linda. Ela é o bicho. Reconhecimento, viu? Ela é o bicho. Senhora Miriam. Ela me transformou no homem que eu sou hoje. Graças a Deus. Aí vocês começaram a morar e casou? Aí casei, aí fui começar a trabalhar. Eu vou dizer uma história para vocês aqui agora que às vezes me emociona, mas no primeiro mês, quando a gente foi dividir o dinheiro, deu R$100 para cada um. Eu entrei dentro de um carrinho que eu tinha, que era um Siena. Eu fui chorando do escritório até a kitnet. Aí eu falei assim, eu vou devolver a mulher, que eu não dou conta de sustentar ela. Entendeu? Aí quando eu conversei com ela, disse, meu filho, eu tenho o meu salário. Nós vamos viver disso aqui. Entendeu? O salário dela ajudava. Aí, como é que Deus vem à providência? Eu morava num condomínio em que o velho gostou de mim. Aí ele chegou para mim, meu irmão, você não paga aluguel agora e tu administra o condomínio para mim. Rapaz, senhor, eu quase dei um beijo nele. Aí eu digo, senhor, daqui eu não saio tão cedo. Aí logo depois a gente descobriu que a minha mulher engravidou. Aí engravidou e digo, agora eu tenho que me virar. Aí eu morava bem perto da delegacia, né? Eu me tremia todinho, moço, pedindo pra Deus, deixa um ladrão me ligar de madrugada aí que tá preso pra eu ir soltar o cabo da cadeia. Meu Deus do céu. Entendeu? Quando o telefone tocava de madrugada, aí eu escutava o colega advogado dizer assim, rapaz, não desliga teu celular de noite pra descansar. Eu
Eu digo, senhor, tu é liso, eu quero é que o caba ligue de madrugada para eu ir para delegacia. É a melhor hora de madrugada. Moço, peguei cano, o caba não me pagava, e trabalhava, e tudo, Aham. Mas ganhou dinheiro. mas ganhei. E tem muito advogado também sustentava. que tem assim, eu não sei, né? Posso estar. Tem muito advogado que tem um pouco de receio também, né? De advogar ali Na pra. área criminal. É, na área estar criminal, né? delegacia. Não é fácil, tá, gente? Aham. Não é fácil, É uma vida não é difícil. fácil. Porque você tem que ter muita sabedoria. Porque você não pode prometer nada. Isso. Entendeu? Já E o ouvi nível falar de também pessoa que às nesse vezes que sentido aí você que- trata, o cara te Exatamente. pede para tu fazer alguma coisa, e tu fala, não, peraí. Se você não aprender a dizer não, aí realmente tu se enrola. Nunca pode dizer, olha, Conflito em nós, si, vai ser assim, vai, Não. você tem que. E o cara diferente, chegar pra né? ti, doutor, passa recado pra fulano de tal, doutor, passa. Ele, senhor, E o eu não conflito sou que homem de existe, né? recado, não, eu É. sou advogado. É bem complexo. Aí o cara né? chega pra ti, não, então tá bom, não dá pra ser meu advogado. Beleza, meu irmão, nós não vamos discutir por causa disso, não. Cada um pro seu canto e o cara some pro mundo. Entendeu? E aí Some vocês pro mundo. ficaram, depois que começou a intensificar, agora ela tava grávida, né? Aí, não, Primeiro filho. gente, eu sempre fui um louco por trabalho. Eu trabalho muito mesmo. Eu disse, é nessa gota serena bem aqui que eu vou sustentar minha família. Pegou como desafio a dificuldade. Peguei. Aí quando foi, gente, teve umas invasão de terra numa região aqui próxima, de uma fazenda. E um cliente, um contador, que começou com meu pai, me conhece desde a infância, falou, olha, eu conheço um rapaz que é um menino muito trabalhador. Não tem tanta experiência ainda, mas é trabalhador. Aí em 2009, logo depois eu peguei essa causa, só que o cara chegou para mim. Eu não te dou R$1 enquanto tu não tirar os sem terra lá de dentro. Ai, meu pai. Meu irmão, eu queria era a causa. Se tivesse uma briga de galinha que o cara queria me contratar, eu não tava nem aí, não. Aí você pegou sem Eu pegar peguei, eu nada. falei, essa parada sem pegar R$1. Gente, eu fiz mais ou menos, eu tenho isso anotado no escritório, mais de 200 petições nesse processo, que esse processo chegou até o Superior Tribunal de Justiça. Meu Deus do céu. O que é que foi bom? Porque o cliente me dava a oportunidade de ir a Brasília. Ele pagava as despesas, ele não me dava dinheiro. Uhum. Ele Ele pagava dava as despesas para eu ir. Ferramentas, né? E lá, gente, eu ia para os tribunal sem eu saber como entrar. Eu fui entrar no TRF1 a primeira vez em Brasília, eu simulei uma conversa no telefone olhando de canto de olho que eu não sabia nem como entrar. Minha Aí eu nossa vendo os Senhora. colegas entrando, aí quando chegou eu entrei. Agora eu não tinha medo de bater na porta e falar com o desembargador Aham, aqui do lado. despachar, né? Porque eu digo, o mesmo código que ele estuda é o que eu estudo. Agora eu Tô estudava falando pra tua caramba língua, pra né? ir antes. Aham. E eu se conhecia o preparava, processo da capa até. Eu conhecia aqueles carimbos antigos da contracapa, é folhas tais. Uhum. É folhas tais. Eu conhecia tudo Porque do era no processo. processo físico No ainda, processo né? físico. Aí eu tive que ir no STJ. Eu tenho uma foto lá no Uhum. STJ a primeira vez, que foi com o ministro Ricardo Vilas Boas Cuevas. E lá naquele dia, como aquele ministro me atendeu, eu falei, cara, isso não é bicho de 7 cabeças. O cara me atende só, é uma honra eu estar recebendo um advogado do Maranhão. E eu, moleque, eu tinha 4 anos de advocacia. Uhum. 4 anos e meio, Em 5 Brasília, anos já. no STJ. Em Brasília, no STJ. Entendeu? Sem entender muito, não sou hipócrita dizer, mas eu sabia da causa. Eu digo, eu só vou O seu vomitar aquilo que eu tô processo você falando. conhecia, né? O meu Tinha processo eu medo, conhecia. né? Ele É. foi. E com falei, conhecimento. falei com ele, foi dando certo, e foi dando Despachou. certo, e foi dando certo, e foi dando certo, só que eu não conseguia cumprir o mandado. Aí, certa feita, teve um dia que foi duro para mim. Eu tinha um mandado, estava marcado para a gente sair com a polícia no outro dia de manhã. Pra tirar o povo A da Terezinha terra. vai lembrar disso. A Terezinha, secretária do juiz lá de Amarante, doutor Glender. Uhum. O INCRA atravessa na relação e ele declina a competência para a Justiça Federal e revoga o mandado. Pelo amor de Deus. Gente, eu recebi, eu estava saindo de casa, eu fui direto para missa. Uhum. Ai, Moço, quando eu cheguei na missa, eu, Jesus, quando é que eu vou dar casa pra mulher? Que não tem porque você como. precisava receber o dinheiro. Moço da do causa. céu, eu digo, não tem como. Eu fui ameaçado de morte nessa Eu causa. imagino. Você foi corajoso Entendeu? demais. Eu fui ameaçado e tudo. Tá bom, sei que passou em 2014. Aham. Em 2014, eu consegui esse mandato de reintegração de posse. Saí daqui 3 horas da manhã com 90 policiais e fomos para o meio de um monte de trabalhadores do movimento sem terra. Aham. Eita. Meu irmão, quando eu cheguei lá, naquele dia eu saí decidido. Vai ser cumprido hoje, porque minha vida vai mudar hoje. Eu digo, ninguém me impede. Só Jesus vai me impedir aqui. Saímos, cheguei lá na manhã, tinha 2 defensores públicos lá já dentro, de madrugada, Uhum. para defender.
Quando eu cheguei lá, sabe o que os trabalhadores estavam fazendo? Alugando pasto. Pedi para o oficial certificar e tudo, eles rodeados na casa, e começou a polícia a tirar. E chegou lá, tinha que trazer caminhão, tinha que fazer um monte de coisa e tirar eles com as coisas dele. E foi indo. Né? Moço, isso foi aquele negócio. Eu não comi, eu bebi água o dia todinho. Eu fui comer quando eu cheguei em casa de volta de madrugada, 1h da manhã. Eu fiquei em jejum o dia todinho. E fiquei. Quando deu 6h da tarde, eu passei, aí um rapaz chegou e falou assim para mim, doutor, uma hora nós vamos se achar. Ixi. Aí quando ele disse desse jeito ali, meu irmão, meu filho já tinha nascido. Meu filho pequenininho, eu não tinha casa comprada. Eu digo, senhor aqui, só Jesus. Porque um homem desse não vai me impedir, não. Eu olhei pra cara dele, pô, bora agora nós dois. Tu não é homão aí no meio desses caras? Meu Deus. Pois vem pra cá, faz um cordão aqui, polícia. Deixa eu e esse cabo aí. Meu Deus, Nós tu não falou vamos isso pra ele. Por Deus do céu. Minha Nossa Senhora. Por Deus do céu. Eu digo, cheguei e falei pra ele, senhor, venha. Tu não é machão aí? Bora nós dois. É que não sei o quê. Eu digo, pô, eu vou logo tirar uma foto sua aqui, que aí nós vamos... Eu vou saber quem é você. Nadinha, moço. Não ia fazer nada. Moço, arruma de polícia daquela do meu lado. É corajoso, ó. Moço, quando eu cheguei... A audácia foi grande, viu? Quando nós tiramos... Quando foi reintegrada a posse, aí meu cliente, bora, doutor, ficar aqui pra nós assar a carne e comer. Eu digo, não, tem que ir pra cá. Assim, então o final deu certo. Eu digo, deu certo. Aí quando eu cheguei... E aí caiu... E o dinheiro, doutor? Aí, não, deixa eu contar pra vocês. E o dinheiro, sabe daqui? Aí eu vim pra Imperatriz, reintegrei a fazenda e o homem ficou na fazenda. Eu digo, esse homem não vem, esse homem não vem. Passou um dia, 2 dias. Eita, passou 15 dias, esse homem não veio. Eu digo, senhor, vou buscar esse homem. Quando o homem chegou, acho que no 16º dia, acho que foi, ele chegou e me chamou. Ele é um senhor de idade e ele é muito brincalhão. Ele é corninho, vem cá. Meu Deus. Aí eu fui na casa dele, já me tremendo todinho. Eita, Quando eu cheguei lá, ele foi pegando cheque de frigorífico assim, botando na minha mão, botando na minha mão. Hein? Aí quando ele botou aquele negócio na mão, eu digo, peraí, que eu tenho que correr para casa. Aí corri em casa, eu cheguei em casa, eu avisei meu pai por telefone, porque meu pai era meu ídolo. Eu tinha que mostrar isso para ele. Avisei por ele por telefone. Aí cheguei em casa, eu joguei o cheque em cima da mulher e vai comprar tua casa. Embora fazer o escritório, entendeu? E vamos seguir na nossa vida e deu tudo certo. Ai, gente. Ai, meu Deus, que emocionante. Foi então, ele foi um marco. Foi a primeira, foi. assim, marco mesmo na profissão. Foi a causa. Eu já tinha muitas causas, mas ali foi a causa que mudou minha vida, entendeu? E aí eu percebi, aí volta o nicho, eu percebi que aqui em Imperatriz, nós não tínhamos colegas que se dedicavam de causas em tribunais. Foi onde eu fui começar a estudar algo de tribunal. Eu leio o regimento interno, toda a resolução de tribunal eu ia estudar. Eu ia para São Luís depois, à noite no ônibus, chegava de manhã, passava o dia todinho caminhando no tribunal e voltava no ônibus à noite para não pagar hotel, para diminuir. Mas eu ficava o dia todinho, aí eu só assistia a sessão, assistia como é que entrava em gabinete, como é que fazia as coisas, ia pro TRE, ia pro TJ Maranhão, ia pro fórum, fazia amizade com advogado, fazia isso, fazia aquilo, entendeu? Eu nunca fiquei parado, como diz o poeta Raul Seixas também, com a boca aberta, escancarada, esperando a morte chegar. Entendeu? E aí acabou que você começou a se especializar nesse ramo aí, exatamente, né? Hoje, graças a Deus, eu tenho um reconhecimento dentro de Imperatriz que trabalho nesse ramo. Eu já faço parcerias com colegas para também o meu escritório produzir recursos nesse sentido, com efeito de sustentação oral, para ir despachar, entendeu? E porque é algo simples, gente, não tem diferença. Só que você tem que conhecer regimento interno, você tem que fazer um estudo muito grande das decisões, dos precedentes do tribunal. Maior, né? Tem matérias hoje, que é o nicho de trabalho nosso, que eu sei o que cada Câmara Civil, o que cada Câmara Criminal decide. Eu sei o que cada desembargador decide. Incrível, né? Eu tenho isso mapeado dentro do meu escritório. Porque é muito mais fácil, imagina, Mariana, eu chegar a despachar uma coisa contigo e eu chegar e falar assim, Mariana, tu já decidiu nesse sentido. No fulano tal, você apresenta. Próprio, né? Aí o cara vai dizer assim, o cara já trouxe até para mim o que eu já decidi. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou negar para ele? Pode até acontecer, gente. Eu não estou dizendo que isso não aconteça. Mas aumenta as tuas chances de ter. E facilita demais. Nossa, entendeu? Demais. Inclusive, você também dá aula, né? Sim. Dá aula na escola de advogados, Foi algo bem despretensioso em 2000, nós estamos em 2022, né? Foi em 2020? 21, 20, 19.
Começou antes da pandemia, então, né? Antes da pandemia. Eu fui despretensioso, os meninos, o Jefferson e o Ângelo me procuraram para eu dar uma aula de sustentação oral nisso, né? Certo. E eu fiz na UAB, de forma gratuita, despretensiosa. E esse vídeo eles postaram no YouTube. E hoje você pode olhar, e hoje esse vídeo tem quase 60 mil visualizações. Uau. Entendeu? Porque essa questão oral aí para um advogado é é essencial. incrível. Eu tenho certeza que a maioria dos advogados tem essa vontade de fazer um curso. Eu acho que acertou na mosca aí essa questão. Inclusive, o curso, pelo que eu olhei lá, não sei se dá esse valor, é R$ 49,90. Era, R$ 49,90 um muito curso acessível. de 1 hora. Exato. Porque o meu objetivo, gente, olha, eu tenho uma premissa como premissa espiritual. Tudo aquilo que Deus te dá de graça, tu tem que partilhar pelo menos. Claro que tu não és Madre Teresa de Calcutá. Sim, gente. claro. Tem um custo, Mas você tem ali. que partilhar também um pouco de forma gratuita. Entregar para os outros. Entregar né? para os outros. E isso eu vivo, esta base. Sim. Então, a primeira forma minha foi isso. Eu comecei algo despretensioso. Aí os meninos que têm a ideia empreendedora chegaram e falaram para mim, Bruno, vamos monetizar isso, vamos fazer essas coisas dessa forma. E começamos a fazer isso. E hoje nós temos uma assinatura dentro da Escola de Advogados, que é vários tipos de aula para um advogado que está começando, aula prática. É a Netflix do advogado, que nós chamamos. Que inclusive também lá está escrito, né? O que você não aprende na faculdade, né? Exatamente. Você aprende na prática agora. Na prática. E lá eu tenho aula de recursos e tenho aula de sustentação oral. Entendeu? E agora, por exemplo, Miriam está implementando uma aula agora de precificação de honorários. Porque Miriam é fera na administração financeira do escritório. Porque você tem que tratar como empresa, senão quebra. Dudu, e eu vejo que lá no seu escritório tem um diferencial muito grande de vários escritórios. Você falou que faz a gestão de pessoas, né? Sim. E lá no escritório o senhor capacita os seus advogados. Vocês estudam em equipe, não é isso? Eu sou um dos professores, fora outros cursos que a gente compra online e todos nós assistimos. O senhor compra. Vou dar só uma pausa aqui, que chegou aqui, ó. Gente... Café. Esse doutor Bruno vai, pode jogar. Eu agora tô me achando, viu? Diretamente da Empório do Sabor. Olha. Eita, menino, que o negócio Olha aqui aí, tá animado. Olha aí, doutor. Cuscuz com carne, gente, eu que tô dieta, meu Deus. Gente, obrigada, Empório do Sabor. Leila, eu agora tomo como posse, né, a frase dos meus irmãos protestantes, né? Tomo posse, Jesus, desta frase. Tome posse, Jesus, porque você é um homem muito próspero. Gente, agradecer a Empório do Sabor, a Leila, né, que mandou aqui com muito carinho. Você está dando para ver direitinho aí, puxa mais um pouquinho. Não é gostosa normal, não, é depois. É aquela farofa de cuscuz. E pão de queijo, hein, gente? Pão de queijo é bicho maravilhoso. Sabor, porque... Puxa aí, amiga, pra frente. Aparecer ali na câmera, que eu não sei se tá aparecendo. Não, nós temos que fazer, tá gente. Certo. Vamos já se deliciar aqui, ó. Podcast aqui com muito. Direito, gente, porque olha, delicioso. Deixa eu botar aqui, amiga. Coloca lá, Mari. Vamos botar aqui, vamos já se deliciar aqui, ó. Esse podcast ia ser diferenciado, de fato, está sendo, né? Então, se eu tanto compro os cursos para disseminar o conhecimento no escritório, como também individualmente cada advogado também vai se especializando e se atualizando, né? Porque a base da sustentação oral, como a Mariana falou, tem a escola do advogado, mas a base da sustentação oral para o advogado que está assistindo nesse momento, doutor, é estudar, né? Primeiro, ou você entende que você, na sua profissão, você necessariamente, você tem que defender uma tese de uma forma bem escrita e de uma forma bem falada, você não vai a lugar algum, tá? Mas existem advogados, dentro do meu escritório eu tenho pessoas nesse sentido. Como? Que o dom deles é a escrita. Só que aí eu não posso colocá-lo para fazer uma sustentação oral. Noutra forma, eu já tenho... Escreve de uma forma primorosa. Noutra forma, eu tenho uns colegas que já são mais desenrolados na oratória. Sim. Não tem tanta escrita, necessariamente. Não, isso aí você tem que fazer isso. Então, assim, perceber o que cada um tem de melhor. E as suas deficiências, por exemplo, eu não sei mexer com o financeiro. Eu tenho um coração muito bom. Eu digo. Aí eu falo assim, a dura é minha mulher, né? Eu falo pra ela, Miriam, ela diz, não, eu não sou dura, eu sou justa. E ela é verdade. Então, mas assim, ela sabe argumentar com o advogado dela, viu? Agora sim, gente, eu tenho uma curiosidade. Vamos partir para um assunto aqui também extremamente importante, inclusive, né? Que é a presidência. Eu quero saber como que surgiu aí o seu nome para você ser presidente, né? Se candidatar a presidente da OAB.
foi um aspecto aí que já vinha sendo pensado, já era algo que você já queria, ou os colegas começaram? Enfim, eu quero que você conte aí pra gente como que surgiu esse início, esse início desse projeto. Se eu falar para ti que eu pensei, desde o início que eu fui advogado, que eu ia ser presidente da OAB, eu estou sendo hipócrita contigo e mentiroso. O que é que eu queria primeiro? Eu queria ser um advogado reconhecido dentro da cidade de Imperatriz. Tá? Depois eu percebi que você poderia ir para dentro da OAB para quê? Para você fazer network, fazer amizade com advogados. Gente, advogado não é concorrente um do outro. Advogado, ele tem que ter amizade com o outro. Para quê? Para que vocês entendam e resolvam o problema juntos, cada um de um lado com respeito. Entendeu? Claro, os interesses do cliente vêm em primeiro lugar. Mas quando, por exemplo, se eu tiver a Cris do outro lado e eu ligo, Cris, vamos fazer um acordo? Cris, a gente sabe que a jurisprudência... Então, temos que ter essa conversa e resolver o problema. Então, eu comecei dentro da OAB sendo presidente de comissão. Aí, o que é que eu fiz? Colocaram uma comissão, eu não vou dizer... Acho que toda comissão é importante, mas essa tem um destaque muito grande. Uma comissão de prerrogativa dentro da OAB, porque até hoje você tem essa luta contra a prerrogativa. O que é prerrogativa, Mariana, para as pessoas entenderem? É qualidade especial de advogado? Não. Essas são direitos da sociedade que nós representamos esses direitos. Porque imagina, como é que tu não vai dar liberdade ao teu advogado para te defender se ele não tiver certas garantias? Mas ele não está defendendo o interesse dele, não. Ele está defendendo o teu interesse. Então, na medida em que tu considera a prerrogativa como algo especial de advogado, porque tu não entende o que realmente ela é. Então, a prerrogativa é o quê? É a garantia constitucional em que o advogado tem para defender o interesse dele, da sociedade, do seu constituinte. Eu falo em nome de outro. Então, me colocaram esse desafio. Desafio. Cara, era um desafio muito grande. E eu percebi que ali ou seria 8 ou seria 80. Ou eu faço um excelente trabalho, sou bem conhecido e respeitado, ou eu faço um trabalho pífio e ninguém vai me respeitar. E, gente, eu ia de madrugada para a delegacia. Verdade. Eu ia defender advogado que tinha feito coisa errada, mas eu não ia para defender o ato dele. Eu vou para defender a prerrogativa que ele não tinha de ficar no meio de presos, que ele tinha que ser respeitado num processo penal democrático. A OAB nunca fez e nunca fará a defesa do advogado quando ele faz algo errado. Quem tem que fazer a defesa é ele. Quem tem que fazer é um advogado constituído por ele. Mas eu não posso aceitar que tripudie em cima dele, na condição simples dele ser advogado. E isso eu não aceitava. E isso eu peitava mesmo. Isso ia muito para as mídias. Eu peitava também, delegado, eu peitava policial militar, agora sempre com respeito. Eu nunca fui lá para chutar a porta, eu nunca fui para discutir com o juiz. Eu chegava e mostro para ele. Eu tenho uma frase, essa frase é minha, que eu sempre digo: argumento de autoridade, você responde com autoridade no argumento. Você não precisa gritar, Mariana. É só você demonstrar conhecimento, Cris. E quando você diz... Aí perde a razão, né? Quando você... Aí perde. Então, quando eu fiz essa excelente gestão, aí depois eu fui ser conselheiro da subseção. Aí aprendi mais como que a subseção lidava. E as coisas foram caminhando. Até eu chegar, eu iria ser candidato no ano de 2018, né? Isso. Que foi a eleição. Eu era conselheiro daquela gestão e eu seria o próximo candidato, apoiado na época pelos meus colegas. Só que aí pouca gente sabe quando eu desisti. Por que eu desisti? A minha esposa engravidou do nosso terceiro filho. E o nosso terceiro filho, nós fizemos um exame que ele poderia vir com algum problema neurológico. E a tua esposa, meu irmão, eu sempre com ela fomos muito parceiros. Quando eu fui ser candidato, ela, não, vá, que eu lhe apoio. E aí, quando eu cheguei, ela chegou para mim, meu filho, meu bem, eu lhe apoio em tudo, mas agora eu quero que você me apoie. Pô, como é que eu não ia deixar de apoiar minha esposa grávida de um filho que poderia vir com problema neurológico? Uma bala emocional. Entendeu? O que eu fiz? Eu abdiquei. Acompanhar ela. Quando eu abdiquei, aí meu grupo chegou, tá, o que nós vamos colocar agora? Nós escolhemos uma mulher maravilhosa para ser. Porque vocês, mulheres, vocês a cada dia mais têm que vir para a política. Quer seja em tudo quanto é lugar. Porque vocês têm capacidade de gerir muito maior do que homem.
Tá? Agora vocês discutem muito entre si. Vocês brigam entre si. A gente fala isso Entendeu? direto aqui. Essa observação é muito importante, Entendeu? né? Vocês brigam. Parem E a com gente isso. deixa de crescer, doutor. Não queira medir força com o homem também. Vocês são maiores do que a gente. Uau. Vocês aguentam fisicamente, fisiologicamente dizendo, mais dor do que homem. Vocês conseguem fazer duas coisas ao mesmo tempo, o homem não consegue. Exatamente. Entendeu? E vocês, biblicamente dizendo, vocês edificam lá. Vocês edificam a casa, porque vocês são sábios. Homem é força bruta. Homem nasceu para pegar peso. Tá? E vocês nasceram com a sabedoria. E aí nós colocamos essa pessoa. Ela falou, olha, nós somos um grupo, Bruno, você tem que ir pelo menos de vice. Entendeu? E aí eu fui contra meu pai, contra minha esposa, contra o meu padrinho, que é um homem que eu me aconselho muito com ele também. Por quê? Porque eu falei, olha, eu não sou sozinho. Eu tenho um grupo de pessoas também que eu não posso abandoná-las. Não pode. Entendeu? Eu não posso só chegar, não é só a tua vida, entendeu? E aí eu também fiz uma campanha tímida. Por quê? Porque a minha cabeça não estava naquele momento. Eu estava com medo, não sabia como é que meu filho viria. Estava numa situação Tanto delicada. é que meu filho nasceu, graças a Deus ele não veio com problema neurológico, mas ele veio com uma enfermidade chamada plagiocefalia, que era um entortamento do crânio, que se ele não organizasse, seria ou por meio de cirurgia, ou poderia dar problema neurológico. E aí, de fato, nós fomos para São Paulo, ele tratou e eu ia para minha esposa de 21 em 21 dias para São Paulo, para ele arrumar o capacete. Ele usou aquele capacete durante 90 dias. E isso, depois que ele fez isso, aí o que eu fiz? Passei 3 anos da minha vida focado dentro da administração do meu escritório. E esses 3 anos fez a diferença. Por quê, gente? Porque OAB hoje, você faz por dedicação. Tu não tem salário. Tu sai de dentro do teu escritório. Tu sai de tudo. Tu faz por amor à profissão. Mas não é remunerado, né? E não nada. Então não é remunerado? Nada. Não tem um salário, não tem nada. O meu salário hoje, sabe o quê? É sair do meu escritório, gastar o meu tempo com outra coisa, com advocacia. Eu não chamo gastar, eu estou investindo, porque se eu invisto na advocacia, eu estou investindo em mim. Sim, claro. Entendeu? Porque a advocacia é o que eu vivo. Exatamente. Entendeu? E aí, nós fizemos isso, sabe? E aí eu passei dentro, organizei o escritório. Para poder até sair do escritório. Para poder até chegar e falar assim, não, e aí como Deus prepara as coisas? Aí eu já era um homem muito mais maduro, um homem com muito mais experiência na profissão. E como é que foi a minha campanha? Gente, eu não vim te pedir voto aqui para dizer o que eu vou fazer. Olha a minha vida pretérita de advogado. Se tu olhar e entender que eu mereço tua confiança, vota em mim. Por quê? Porque é bíblico. A pregação converte, o testemunho arrasta. Não adianta eu e tu falar coisa bonita aqui, Mariana e Cris, só que quando eu sair daqui eu tá fazendo diferente. Verdade. E isso não convence, gente. Isso não convence, é muito pior. Entendeu? Então, o que eu sempre fiz na minha vida? Eu vou falar menos e vou fazer mais. Eu sempre através dos meus atos e eu vou mostrar. Da minha história, eu vai vou mostrar aquilo que eu sou. E a pessoa vai decidir se quer alguém que tem aquilo que eu sou. Aquilo que eu sou. Então, isso da minha campanha deu certo. Entendeu? Disputei com valorosos advogados, entendeu? Nunca na história de Imperatriz tinha 4 candidatos. Eram 4 candidatos, entendeu? Advogados experientes, uma campanha bem acirrada, entendeu? Mas aí o pessoal, Bruno, vamos lá, vamos fazer mais evento. Eu falei assim, não. Tá bom. Gente, sabe por que eu não vou fazer evento? Eu não vou tirar dinheiro de lá. Então eu vou tirar dinheiro da minha família, do meu bolso, para eu gastar. Para depois, o que recado que eu tô passando? Se eu não tenho salário, Mariana, eu não tenho nada. Cris, aí eu vou chegar, eu vou gastar 100 mil reais numa campanha eleitoral para a OAB, para eu não voltar dinheiro de lá. Essa campanha, são quantas pessoas, quantos advogados? Tem que estar com a OAB em dias, Tem. né? Hoje, em Imperatriz, nós temos 2.500 advogados inscritos na subseção. Né? E na eleição foram praticamente Não, foram 1.200 votos válidos. Ainda ficou um monte de gente sem votar. Infelizmente. Ainda também tem essa parte, né, Bruno, de convencer o advogado a ir votar. Né? Porque também não é obrigatório. Não é. Na eleição da OAB, você paga uma multa. Entendeu? Uma pequena multa de não votar. Mas tem que estar adimplente. Se não estiver adimplente, você não está apto a votar. Então, são vários problemas, assim, pelo que eu percebi. Os advogados têm que estar em dias, sim, né, com a OAB, tem que estar em dia com a OAB. Também, né? Então, você, com certeza, tinha muita gente que é advogado, mas não estava... Não estava em dia, muito. E isso prejudica também, então acaba que tinha que fazer aquela campanha para os advogados
se organizarem, né, ficarem em dia para que eles pudessem votar lá no dia e convencer ainda quem estava em dia e votar no dia. E imagina, Mariana, que a maioria dos que estavam aptos eram recém-advogados, que não conheciam a minha história. Os jovens, Entendi. né? Mas conheceram o meu nome. E as pessoas falavam da minha história. Não tem coisa melhor do que ficou isso. conhecido como o gordinho das prerrogativas. Exatamente. Foi nessa época, então, que o pessoal começava a falar, gordinho das prerrogativas. Foi porque, tipo assim, gente, eu até essa frase saiu no meio da campanha. Na minha vida, eu não tenho inimigos. O meu único inimigo é aquele que violar a prerrogativa. Ele não vira o meu inimigo. O ato dele vira meu inimigo. E isso eu não posso aceitar. Eu não posso aceitar. Porque se eu começar a aceitar isso, o que é que vai acontecer? Eu estou menosprezando a advocacia. Eu estou menosprezando o munus público que ela é. E isso eu nunca vou aceitar. Eu nunca vou aceitar. Dentro do meu escritório, entendeu? Eu não discuto. Por exemplo, tem um determinado magistrado que não quis me dar um alvará judicial, vamos imaginar aqui, né? Porque mesmo eu tendo poderes na procuração, se colega faz coisa errada de ficar com dinheiro do cliente, eu não vou me comparar a ele. Mas eu não aceito do que o cara não deixe me dar o alvará. Por quê? Porque é uma prerrogativa do advogado. Sim. Então, se ele não me dá, eu meto logo o recurso, faço isso até eu conseguir. Doutor Bruno, a gente viu na sua rede social, a gente vê assim nas suas expressões, suas manifestações, durante a sua fala, que o senhor é bem religioso, né? Sim. O senhor tem uma, né, Mari, uma Inclusive, unidade com Deus muito grande. Inclusive, conte aí, você quer falar? Não, mas é porque esse assunto realmente, o doutor Bruno, ele é bem religioso. Inclusive, aqui na nossa conversa, ele já falou algumas coisas. E tem uma imagem no seu Instagram que eu vi, um momento, que eu achei assim muito bonito, né? Que foi, acho que foi no dia da apuração. Eu acho que estava cheio de gente, mas estava sentada assim no sofá e estava com um terço na mão, né? E acho que você descreveu que nos pontos do texto tinha o nome do seu pai, né? Sim. E aí você estava ali esperando o resultado. Eu acho que depois saiu o resultado, eu acho que de vitória. Os colegas me levaram. E esse momento, conta aí desse momento, o que representou para você? Foi muito emocionante para mim. O meu referencial de fé dentro da minha casa é minha mãe. A minha mãe, a vida toda, os choros e as alegrias dela foram de joelhos, com um terço na mão, diante de uma imagem de Nossa Senhora, diante de um crucifixo. A minha mãe é meu exemplo de fé. O que a minha mãe sempre mostrou na minha vida pra gente? Ela sempre mostrou pra gente, pra mim e pra minhas irmãs. Não tem vida se não tiver vida em comunhão com Deus. Não tem. Então hoje eu sou católico, apostólico, romano. Hoje eu vivo, ou pelo menos tento, gente, viver a minha fé. Porque as minhas concupiscências ainda me levam para o que é errado. Tá? Não me levam para o que é errado na minha vida pessoal, profissional, mas me levam para o pecado. Que ninguém é santo. Por mais que a intenção seja essa, né? A intenção seja essa. Mas aí, fazendo isso, a minha mãe sempre foi esse referencial de fé. Então, e eu tive 3 coisas que mostraram na minha vida o que era. Como que era Deus. Primeiro, o meu pai, em 2010, entra em coma, passa 42 dias em coma, e volta sem nenhuma sequela, Mariana. Nossa. Ele ficou 32 minutos parado, Mariana. Ele não teve morte cerebral e não teve sequela. Isso. Meu pai. Meu filho, primeiro filho, nasceu com 6 meses, com 1,535 kg. O Bruno Filho. E meu filho não tem sequela. A minha mãe, depois que meu pai adoeceu, depois de 1 ano, ela teve câncer de mama. O meu pai sobreviveu, o meu filho sobreviveu e minha mãe foi curada. Para que maior exemplo que eu queria disso? Gente, eu poderia ter milhões de reais, que não foi isso que salvou meu pai. Porque se você olhar, até que tu és da área da saúde, Mariana, 32 minutos parado, uma pessoa que não voltar, na literatura médica, eu fui estudar depois, salvo me engano, é 5 ou 7 minutos que vocês tentam reanimação. No máximo. Em 32 minutos, devo isso. E sem nenhuma sequela, né? Que fique sem nenhuma sequela. Meu pai voltou. Porque ele voltou, colocou um aparelho. Agora, tanto é que meu pai faleceu no Covid, o meu pai faleceu em decorrência das sequelas do Covid, não do Covid. Tá? O coração do meu pai não aguentou, porque o coração do meu pai era fraco. Mas meu pai curou do Covid, entendeu? E aí, quando ele foi fazer a tráqueo, diminuíram o anticoagulante dele,
Aí ele deu um trombo na perna, foi para a cabeça e o coração não aguentou. Porque o coração do meu pai era Já foi em fraco. que ano que teu pai faleceu? Foi agora, em 2013. Ou em 2021. 21, Meu ano pai tem passado. 1 ano, em março, dia 13 de março de Foi 2021. antes ou depois da eleição? Foi depois. Foi depois da eleição. Não, foi antes da Não, eleição. antes desculpa. da eleição. E aí outra Que no coisa dia também. tu tava segurando o... Sim. Aham. Desculpa. Eu só fui candidato também porque eu já tinha conversado com ele tinha me dado a bênção. Ah. E ele me disse que ia para minha campanha. Ele ia falar com os advogados mais antigos para votarem em mim. aham. Entendeu? Porque é o que ele conhecia da cidade. Não Né? E o pôde, sonho né? da vida dele era me ver presidente da OAB. Ele Aí não ele me tinha viu. esse sonho de te Tinha, ver como tinha, presidente. tinha. Tinha um filho advogado, eu acredito Sim, que o sonho sim. também era que ele fosse... que E meu você- pai tinha um outro sonho, que isso eu falo muito com os vereadores. Não é crítica, sabe? Aham. Meu pai chegou nessa cidade, Mariana, em 1974. Meu pai, a vida toda, trabalhou e fez nome nessa. Foi presidente do Clube Jussara, Aham. Uhum. entendeu? Quem criou na época o Comitê Pró Maranhão do Sul foi ele, junto Sim. com as outras, nunca quis ir Eu para lembro. política. Aham. Deu muito emprego Mas nessa sempre cidade, militou trabalhou a nos vida toda. bastidores, né? Meu pai faleceu, Mariana, sem ter um título de cidadão imperatrizense. Nossa. O que é que Merecia isso demais. custa para uma Câmara Municipal? Merecia muito. Nada. Tem uma comunidade vindos de Goiânia, de Anápolis, exemplo, aqui ainda, Aham. que até hoje tem mais de 50 anos nessa cidade com empresa, dando emprego. Alguns não têm título de cidadão imperatrizense, porque não são metidos com política. Verdade. Tem que Então rever, os né, vereadores isso aí. têm que reverem isso. E do outro lado, você Querem chega, uma pessoa história, chega né? na cidade hoje, porque tem um envolvimento em político, no outro dia, no mesmo Já ano, tá tem um título de recebendo cidadão título. imperatrizense. E até a pessoa Entendeu? O que é vai... que fez pela cidade? É. O que é É que verdade. fez? Entendeu? O que é que fez? Então, É uma coisa assim que, né, eu questiono muito sobre, que deveria ter um critério mais objetivo de história e contribuição com a cidade, né? e as Tempo. pessoas que aceitam Cronológico também deveriam mesmo, né? pensar um pouco. Será se realmente eu É, mereço tá tirando o direito de uma receber pessoa. esse título de cidadão? Eu recebi, eu tô falando assim, porque eu recebi um título, não foi de cidadão imperatrizense, foi um título, uma honraria. Inclusive, a honraria maior da Câmara. Eu não lembro o nome. É a Barão de Barão Sim. de Coratá. Também. A honraria maior que tem na Câmara, né? Quando eu recebi, eu fiquei, gente, será se eu recebo isso? Aham. Mas eu me senti tão Grata, lisonje- né? só que assim, foi por conta, né? Que essa honraria são pessoas que recebem por conta da prestação de serviço importante para a Uhum. sociedade. E naquele momento eu tinha acabado de passar por um período muito crítico, que foi o período, inclusive, da pandemia, né? Sim, ixi. Onde a maioria das pessoas estavam em casa, né? Os profissionais de outras áreas. E você estava- tendo que gerir isso. E aí eu estava ali na frente, nos hospitais e tudo, e eu recebi esse título. Fiquei muito grata, né, na época, muito feliz, mas eu acredito que, voltando ao assunto aí É. dos títulos de cidadã imperatrizense, eu acho que até a pessoa que recebe tem que pensar, será se realmente, né, Um tem que fator ter uma... cronológico, né? Acho que é um fator Tem que cronológico ter e da mais- história com Eu vou a citar cidade. só um exemplo. O meu padrinho, o Zezinho Vieira, é dono da Bapeças, lá no Uhum. entrocamento. Sim, sim. Não tem? Essa empresa dele é desde 1982 ou 83, ou até antes, acho que 79, eu não recordo. Aham. No mesmo lugar, funcionário, pagando Tá imposto, lá até fazendo hoje. tudo. Ele mora até hoje. Ele chegou aqui logo depois do meu pai. Deve ter Uhum. chegado aqui com 20 anos, 19 anos. Hoje ele tem 66, eu acho. 60 e pouco. O cara nunca ganhou um título de cidadão imperatrizense. Bora Então, dá rever. quase um podcast. Entendeu? Olha, gente, aqui eu acho que a gente tá falando da vida do Dr. Bruno, tá falando da advocacia, tá falando de muita coisa legal, mas de vez em quando a gente Agora, eu não sei, toca no assunto, eu né? tô falando aí, eu lembrei de um negócio, não sei se tu Hum. concluiu o que tu ia falar, que teu pai tinha um sonho também. Isso, de ser o Ah. presidente. Aí naquele Aham. momento lá, Mariana, eu fiquei sentado porque eu estava cansado. Toda eleição, eu sou um cara que eu amo receber o carinho e dar carinho para as pessoas. Aham. Eu sou um cara de contato. Eu fico na porta da OAB e todo advogado que entra, eu tenho que apertar na mão e olhar no olho dele. Eu não escondo de olhar no olho das pessoas para falar aquilo que eu acredito. Eu tinha ficado o dia todinho em pé e eu não como também, eu só bebo água, Uhum. entendeu? Meu Porque eu Deus. fico ali em jejum Jejum e espiritual orando, mesmo, doutor? espiritualmente. Aham. Espiritualmente. Eu faço jejum toda sexta-feira. E aí, que é o mandamento da igreja. Sim. Aí, chegando isso, fazendo, eu fiquei o dia todo, aí eu sentei. Quando eu sentei, eu percebi uma paz espiritual e só me veio à memória o meu pai. Aí eu sentei, aquele texto, eu tinha acabado de ganhar de um colega advogado, o Caleu, a esposa dele faz aqueles textos em conta, ela tinha me dado o nome do meu pai. Então, eu coloquei ele no meu bolso o dia todo.
Então, ele estava comigo ali. Meu pai estava comigo. Aí eu peguei aquele texto e comecei a rezar o texto dentro, espiritualmente, em agradecimento pela campanha que eu fiz, pela força que eu fiz, entendeu? E pedindo até sabedoria para admitir se, no caso, eu perdesse, entendeu? E tal. Aí, quando eu recebi que eu ganhei, eu não tive nem força para levantar, entendeu? Eu me emocionei, claro, porque eu queria meu pai ali perto de mim, Forte, entendeu? então, Foi um momento muito forte, entendeu? Para mim. E aí depois meus colegas me pegaram, me levantaram, aí Eu vi fomos, lá o entendeu? O vídeo naquele sentido. E para mim também é a responsabilidade. Logo depois me caiu a responsabilidade. Eu não trato a advocacia como algo qualquer. Então, o respeito que eu tenho pela instituição OAB é maior do que o respeito que eu tenho até por mim mesmo. Entendeu? Então, assim, eu não posso, gente, fazer algo muito grande ou superar suas expectativas, mas te decepcionar eu não quero. Por um ato malversado, por qualquer coisa. Então, esse foi cair na real imediatamente. E hoje o que eu penso é isso. É porque eu não sou o presidente da OAB. Eu estou o presidente da OAB. Que eu tenho data até de sair. E assim, Bruno, você já falou muita coisa assim, mas eleito ali, né? Hoje presidente. Qual a sua meta, digamos assim, para a OAB? 2. Primeira dela, dizer que a advocacia não é feita de bandido, que a sociedade pode confiar no advogado. Existe cara que faz cruzada? Existe. Como em toda e qualquer profissão. Mas eu quero dizer que advogado não é bandido. Eu quero que as pessoas entendam que a valorização é do advogado. Claro que ele quer os honorários dele. Porque é o trabalho dele, é o suor dele, é dali que ele sustenta. E segundo, mostrar para o advogado e a sociedade que a advocacia dá certo. Que a advocacia, se você tratar ela com respeito, ela vai te tratar com respeito e carinho. Ela vai te devolver com o nome, no financeiro, ela vai te devolver em tudo, tá? E terceiro ponto, que você pode fazer gestão, certo? Com probidade e com verdade. É uma motivação também aí, né, para o advogado também, né, Bruno? Também motivação de... Tem, às vezes, muitas pessoas que formam, mas aí ficam ali, não tem aquele amparato ali que a OAB hoje está dando, principalmente para os advogados ali, né? Recém-formados também, os jovens advogados. Não é fácil não, Mariana, começar hoje não é fácil não. Pois é, eu ia até lhe perguntar, Dudu, como é que está hoje? Assim, como é que o senhor vê hoje os novos nichos do direito, a relação do jovem advogado com o marketing digital? O senhor está também de parabéns, né? Porque está aí na rede social também fazendo a gestão. Isso para mim foi uma mudança de vida, Cris, porque eu era um cara... Fala um pouquinho assim, o senhor vê como é importante os novos nichos da advocacia que estão se abrindo aí. O marketing digital, mas também a questão dos direitos, né? Da própria internet, né? Da nova lei de proteção de dados, essa coisa toda. Tem um nicho novo por aí, né? Ave Maria, cada dia mais surge um novo nicho. Eu costumo hoje dizer, a gente faz umas palestras de receber advogados e visita a técnica dos núcleos de prática, sabe, Mariana? E Cris, eu chego e digo para eles, gente, vocês estão preparados para trabalhar com o mundo digital? Quem estiver fora dessa realidade, daqui um dia não tem mais como. Começou em que sentido? Nós tínhamos um processo físico, ele foi digitalizado, ele está eletrônico. Só que nós hoje temos provas digitais, não é prova digitalizada. Então você tem que saber, tu sabe o que é código hash? Tu sabe o que é OSINT? Gente, a nossa vida está aqui hoje, ó, em celular. Em celular. Se tu não conhecer isso aqui hoje, tá morto. Conhecer em que sentido hoje? Tecnologia. Tu sabes que toda foto que tu tira, bem aqui nesse teu celular, Mariana, se tu tiveres com o GPS ligado, ela tem uma impressão digital, chama metadados. Inclusive, ela dá a geolocalização aonde tu tirou. Entendeu? Verdade. E isso é prova, isso o advogado tem que saber. Imagina, o cara chega lá, tira uma foto e diz, estou em Bahamas. Só que ele tava bem aqui na praia da Sumaúma. Aí o cara vai dizer, o cara tá em Bahamas, ele quebrou uma medida cautelar, ele viajou. Só que ele poderia ir aqui perto, né? Aí tu pega, tira, não, isso aí foi uma brincadeira dele. Mas o metadados tá aqui, a geolocalização dele, ele tava em Ribamar. E atrapalha muito para o advogado e prejudica muito se ele não souber se atualizar para poder conseguir trabalhar, né? Ele tem que estar atualizado. Ele tem que estar atualizado. Até para poder defender, saber quais argumentos usar. Os advogados têm que estar atualizados o tempo inteiro. Não, é coisa de louco, gente. É coisa de louco. Agora, bora sair um pouco da advocacia, né? Vamos ver aqui a questão. Quero saber, assim, nos momentos de lazer ali, o que o Bruno gosta de fazer. Eu ouvi dizer que ele sabe cozinhar. Será que essa história é verdade?
Cozinhar de tudo, eu só não sei fazer sobremesa. Eu amo cozinhar. É mesmo, você Amo, vai eu fazer sei tudo que tu quiser. Eu só não sei fazer Gosto de sobremesa. macarrão, você faz. Entendeu? Faço. Fora molho Não, de e, diz macarrão, que, e tudo. eu ouvi dizer assim, que ele não faz nem pouco, não. Diz que é pra um batalhão, filho. Ele diz que ele não tem pena, não. É comida Eu faço é mesmo. gostar. Barriga cheia. Eu faço é gostar. Eu faço, por exemplo, nos retiros espirituais que a gente vai, eu fico na cozinha, eu cozinho para as É pessoas. mesmo. Eu Olha. faço é gostar. Eu faço é uma Ah. terapia para mim, por isso que eu sou gordo, né, gente? Gordo gosta de comer e beber. Entendeu? Quando eu vou cozinhar, eu boto meu vinho do lado, Olha, ou boto meu uísque e vou Olha. cozinhar e vou tomar minha é um pinguinha. advogado, bebe Entendeu? uísque. Vou tomar minha pinga, entendeu? O que eu gosto de fazer, gente? Eu tenho uma sala na minha casa que eu digo que aquela sala para mim é a minha vida. Hum. O que eu gosto de fazer? Eu tenho uma televisão, eu tenho um soundbar e lá eu fico assistindo os meus clipes que eu gosto de música. Olha Minha só. mulher e meus meninos do lado, eu tomando a minha e a gente brincando. Aham. Esses dias eu até postei nos stories, eu não deixei no Instagram. Uhum. Tava eu, minha mulher e meus filhos. Aí tava escutando forró antigo. Aham. E aí é. eu fui dançar com forró e menino pula em cima de mim e segura mim, Aham. porque quando eles verem eu e a mãe deles assim, tipo, com um gesto Do de carinho, ciúme. fica... Não com ciúme não, mas acha bonito, aí fica em cima, Vem pra né? cima também. Aí um pula no meu pescoço, outro pula ali. Então esse eu sou o Bruno. O que eu Essa é a gosto de riqueza, fazer? hein, doutor? Gente, eu gosto de trabalhar, viver a minha vida espiritual e viver a minha família. Esse é o que eu gosto. E viver, claro, meus amigos. Gosto do meu futebol, não abro mão do meu futebol. Jogo, gosto das minhas resenhas após futebol. Assar Aham. carne, a gente falar Mas tu joga brincadeira. futebol ou tu só assiste? Não, eu faço é jogar. Tu joga futebol? Jogo futebol. Eu faço é jogar. Pode É? olhar aí. E aí, ainda sem hipocrisia nenhuma, não. Eu bato uma bolinha. Olha aí, rapaz. Qual é o teu Ó, o time? Alberto Souza. Me chama na bola. O Alberto Souza, quando ele me vê, ele chega e Ah. diz assim: ó, esse aqui é meu aluno no futebol. Não, Olha, mas é um olha, craque, é um olha. craque, é um Ó, craque. revelação aqui, ó, do podcast. Rapaz, esse podcast aqui tem babado. Eu viu? jogo bola mesmo, e não jogo não. Eu costumo dizer agora que quem corre é a bola, que eu não dou mais tanto de correr. Você mas- vai atrás dela. Eu digo, os caras que não têm inteligência da bola vai correr, e eu fico só botando a bola pra eles. Olha. E as Eita, músicas, bom fiquei saber, né? curiosa, fora forró, o que, é que você escuta mais lá nessa tela lá? Tá, eu sou muito eclético, eu gosto de escutar MPB, né? Eu gosto muito de escutar Vanderly, Zé Cabaleiro, né? Coisa boa, viu? Eu gosto de escutar muito também, por exemplo, quando eu vou estudar, ou quando eu gosto muito de escutar canto gregoriano. Eu coloco Olha. aquele canto, aí eu entro em concentração, aí eu diminuo bem depois e fico estudando ou trabalhando, escutando aquilo em canto gregoriano. Convertido mesmo. Não, Estudar até que com não, é canto. porque eu não sei, Diz me que, conta. abre É algo dele, Gosto assim, do né? forró antigo, Forró né? das Gosto. antigas. Aquela Dançar uma parte. Quando eu falando ia. aqui nos bastidores da dancinha que eu fiz lá. Eu quero, vamos ver se a gente consegue botar ele pra dançar, que é a mesma dança do dia que ele... Foi na época de adolescência, né, ali de coisa que eu ia pra Broadway, dia de domingo na Pipoca Dançante. Eu gostava de escutar aqueles dance antigos, até hoje eu escuto. E na época eu gostava muito de escutar uma banda daqui da cidade que chamava Conexão Explosão. Se você botar no YouTube, você vê que era ela falava a música Patricinha, tinha Chegou para abalar e abalou Patricinha. E era na bola. Não coloca essa música. Entendeu? não acha E eu música, dançava, entendeu? Pelo amor de E eu Deus. gostava de ir pra Brother com meus amigos ali da época, Sim. dali do Jussara, porque eu fui nascido e criado no Jussara. No bairro do A Sara. minha infância foi ali. Eu lembro que teus pais têm a casa no Jussara. Eu já fui na tua casa, Sim. já, ter aula com A minha a mãe mãe. dele. aham. Sim. É só que aquela casa foi vendida em 2001, que ali foi quando começou a vida financeira do meu pai de novo. Aham. Ele vendeu, comprou uma menor. Meu Sim. pai, na época, algo interessante, meu pai teve uma reunião conosco. É só nós tínhamos uma vida, nós não podemos mais tê-la. Então ele despediu funcionária, ficou minhas 3 irmãs e minha mãe cuidando da casa, e eu e ele cuidando da padaria. Então Todo não mundo tinha mais, trabalhar. tinha que trabalhar, crescer, não né? tinha onda mais não. Tinha negócio de viver, porque não tinha, gente, não tinha mais condições. Se você não fizesse isso, você ia para fundo. Então, em 2001, meu pai vendeu aquela casa, foi o que deu dinheiro de comprar a padaria e comprar a nova casa. O restante que sobrou, ele foi administrando e trabalhando. Meu pai foi um cara muito seguro. Meu pai nunca gostava de gastar, não, luxo. Se eu posso viver, eu vivo. Se eu não posso viver, eu não vivo. Não ostenta, né? Então, ali, aquela casa, eu vivi no Jussara. Eu brincava de circo, não sei se vocês lembram, ali onde é o quarteirão ali, X com o Jussara, que tem aquela clínica hoje, top clínica médica, aquele quarteirão todinho era um terreno baldio.
Lá tinha um campo de futebol, eu jogava lá. E é onde os circos da cidade se instalavam. É verdade. Entendeu? Eu lembrei certinho agora. E eu passava lá, eu ia durante o dia para verdade. pegar bosta de animal para jogar fora pra gente ganhar o ingresso. Pra ir, pra ficar à vontade. Aí eu passava o dia O homem todo. era trabalhador pequeno. Menino acha coisa pra fazer, né? Pra Moço, poder brincar. entrar. Tem não até sei. eu tenho dizendo um negócio pra vocês assim, No tempo que interessante. os meninos queriam fazer, né? As E coisas. ao mesmo tempo pedir perdão. Uma certa vez, não tem ali a maçonaria na Rua Lagoas? Sim, Aí tem aquela baixada, tem uma rua. tem. Aquela rua ali era um córrego que Sim. passava, ela não tinha rua. E eu tinha um colega que morava bem em frente. E nós íamos pescar naquele córrego. E lá a gente pescava aqueles cascudos, vocês sabem, aquele Sim. peixe. Lá a gente comia ele assado e bebia nossa pinguinha, sabe? Meu Aham. Deus Lá. do céu. E aí, certa feita, eu peguei um mussum. Não sei se vocês conhecem Assim, o mussum. Mussum. Mussum É é tipo um uma peixe que cobra, parece né? uma cobra. Aí eu peguei essa cobra e nós viemos ali. Não tem uma igreja na Rua Lagoas de protestante, logo à Sim, frente? tem. Eu cheguei na porta dessa igreja e Soltou. gritei, olha a cobra, e joguei esse mussum lá dentro e estabaquei correndo no mundo. Moço, foi saindo crente de dentro dessa igreja. Meu pai, coitado Foi dos saindo irmãos. tudo. Acho que até hoje os irmãos não lembram. Meu Deus do E céu. eu pedi já perdão a Deus, Jesus, os irmãos orando e eu fazendo cangar isso no Se meio você dele. Moço. vê Não, essa e o Mussum história em é algum feio, o Instagram peixe por aí. Mussum é feio. Moço, né? parece uma cobra. É feio demais. Eu joguei o no Mussum. meio isso aí. Meu Eu Deus era do aqueles céu. cabos que às vezes eu batia e escondia a mão. Ah, é. Entendeu? Porque Eu Dava morria de ideia, medo. quando dava você o tapa e contava. corria. Eu morria de medo do pai. O pai e a mãe morram. O pai bastava olhar que a gente já se urinava todinho nas com calças. medo. É doido. E Bruno, a gente está finalizando aqui 2022, vamos Sim. entrar em 2023. E aí tem alguns projetos que a gente fala, outros a gente não fala, não sei se tu tem esse segredinho aí, mas eu queria que tu falasse aí o que tu tá pensando aí para o final do ano, início já do ano de 2023. Nós temos um projeto muito grande da advocacia de fomentar. Eu vou falar OAB e pessoal. Eu tenho um projeto muito grande de fomentar a resolução extrajudicial dos litígios para o advogado. O advogado tem que entender hoje que somente litigar ele não ganha mais dinheiro, tá? E não resolve problema, tá? Então hoje nós temos que começar a ter ideia, Mariana, de resolver problema. Não é só, por exemplo, o advogado, vou só botar o processo no judiciário e achar que vai resolver o problema. Não, vamos resolver o problema de vez. É começar a fomentar a cada dia mais. Nós temos um balcão na OAB, que é um balcão de negociação permanente entre advogados. Por exemplo, se eu sei que a Cris advoga para determinada pessoa, por que eu vou ajuizar um processo primeiro, sendo que eu posso conversar com a Cris primeiro? E a gente só levar isso para homologar, para dar segurança jurídica. Ela vai ganhar financeiramente, na hora, imediatamente, um pouco menos. Só que quando ela precificar na hora trabalhada dele, ela vai ganhar muito mais. E aí ela vai ter mais tempo para o lazer dela, ela vai ter mais tempo para a vida dela pessoal, ela vai ter mais tempo, inclusive, para ter uma qualidade de vida melhor, né? Então, isso é a cada dia mais lutar contra isso. Eu estou tentando priorizar algumas leis na Câmara Municipal de Imperatriz dentro daqui do âmbito da circunscrição também, não só de Imperatriz, da subseção Imperatriz, sobre violar prerrogativa, além de ser crime pela lei de abuso de autoridade, que o funcionário, o servidor, também tem uma pena administrativa. Por quê? Porque ele tem que entender que o advogado é uma pessoa que ele não está indo em nome dele, né? Da violação. Tem um projeto que vocês vão conhecer da OAB, que vai ser OAB direto na escola. Esse projeto é o maior trunfo que eu quero deixar dentro da nossa gestão. Isso é importante. Mas levando qual tema para a escola? Todos de direito. E Cidadania. que isso seja perto da grade escolar. Uhum. Duas coisas que eu vou fazer. Eu vou formar, nós vamos formar o aluno dos direitos e deveres que ele tem como cidadão. Já na escola, nós vamos falar sobre droga na escola, nós vamos falar sobre tudo, sobre crimes sexuais, nós vamos falar sobre Bullying, né? Essas tudo que vocês imaginar a matéria. É um projeto que nós estamos trazendo de Minas Gerais. É algo grande, algo sério. O cara vai vir agora em novembro dar formação para a gente. Depois nós vamos instituir isso com o ente público municipal e assim difundir isso. Porque o nosso Brasil só vai ter jeito Com a educação. se a gente educar os nossos filhos. De fato, né? Educar. Não vai Falta colocar muito, né, doutor? Aquela disciplina antiga de educação moral e cívica, tudo. ela foi importantíssima, mas ela não faz mais parte da grade, né? Porque para os governos é importante que as pessoas não tenham conhecimento, né?
E aí as pessoas têm que ter cada vez mais conhecimento, né? Conhecimento. E empreendedorismo, de tudo. Aham. Que eu tenho que mostrar também que a pessoa tem que trabalhar. Eu não posso dizer que o cara tem que ficar em casa e vai receber da boca. Não tem como isso. Nós não vamos, porque alguém tem que pagar a conta. E quem que vai pagar a conta? Somos nós mesmos, todos nós. Pagamos. Entendeu? E vai chegar uma hora que esse dinheiro não vai fechar essa conta. Entendeu? Então, tem que ensinar mesmo, tem que tem que trabalhar ensinar. mesmo. Excelente, empreendedorismo Sabe? na escola. E eu gostei Isso. muito dessa proposta aí, desse projeto. Vocês vão entender, a sociedade vai Olha, saber. doutor Bruno, eu não tô não vai conversando, fazer não, tudo. Mas essa daí eu acho que ela é importante, porque a educação é um pilar que eu defendo muito mesmo, na base. E ainda Então, digo no mais. cerne. Sabe o que nós vamos fomentar? Porque, inclusive, nas escolas particulares, e vai ter que ser contratado advogado. Porque o cara tem que ter o conhecimento jurídico para dar aula. Uhum. Tá entendendo? Ainda vai ter mais viabilidade aí. Viabilidade e opções ainda, para exatamente. os advogados, né? Para isso daí. Então, pessoal, Verdade, é isso. E importante. na minha vida pessoal? Na minha vida pessoal, o que é que o Bruno quer? Eu quero não decepcionar as pessoas. Em que sentido? Eu ser realmente a pessoa que eu sou. Eu sou esse Bruno, esse cara pacato, esse cara que gosta de viver, esse cara que gosta de ver para a família, para o trabalho, esse cara que quer continuar com o pezinho no chão, entendeu? E quero também ainda poder a cada dia mais proporcionar algo para minha cidade. Essa aqui me deu tudo. Essa cidade deu tudo para o meu pai, deu tudo para minha família, deu tudo para mim. É como uma frase que eu sempre digo. Aqui eu nasci, aqui eu cresci, aqui eu constituí família, aqui eu trabalho, aqui eu sustento meu filho e aqui, com a graça de Deus, eu quero morrer. Ai, que bonito. Entendeu? Então é muito isso, eu amor quero por só essa ajudar. atriz. Eu quero ajudar a minha cidade, as pessoas que não têm oportunidade, entendeu? Você Pelo tem meu uma cabeça, trabalho, uma por visão qualquer bem forma, ampla, bem, entendeu? bem justa. Pelo meu trabalho. Não tenho... e terminar a minha gestão da OAB de forma séria, de forma nesse sentido, é o que eu quero para 2023, 2024 e seguir na minha advocacia. Vai até novembro de 2000, vai até o final de 2024. São o quê? 3 anos, né? São 3 anos. 3 anos. 3 anos. Aí exatamente. pode ter reeleição ou não? Pode ter Não. quantas quiserem. É no final do ano que vem, Pode então, ir né? indo Pode até... ir no, se a advocacia quiser, te bota lá 4, 5, 6 play. Então, Vamos vai ser no chegando final aos- do ano que vem, né? Ano que vem. Não, ano que vem? Vai coincidir na época com Não, a de ano que vem prefeito. não, no Pois outro, é. 2024. É no outro, vai São coincidir na época com a eleição de prefeito e 2024, vereador. Vai coincidir. Vai Eita, coincidir. porra, Imperatriz vai pegar Vai fogo. pegar Eu fogo. tô gostando, doutor Bruno. Bote aí seus candidatos. E é praticamente Aham. no mesmo período, né? Hã? É um E é pouquinho praticamente depois, Praticamente. outubro. Só que nós colocamos a nossa em novembro. Novembro, Um né? Mas pouco o corre depois. vai ficar igual, gostoso. É. Vai Ixi. ficar potência. ó. Vai Então correr. vamos finalizar, né, amiga, aí com a mensagem final. Vou lhe dar aí essa palavra agora. Doutor Bruno, deixa aí a sua mensagem final, não só para os advogados, né, mas a gente explicitar a imagem dos advogados, porque isso é referência e tudo, Obrigado. mas referência de ser humano, referência de profissional, referência de uma pessoa ética. Eu vejo na minha frente um homem muito ético, Amém. viu? Amém. Muito mesmo. obrigado. Um homem de fé, um homem de coragem, de determinação. O senhor também me Isso eu inspira, sou. viu? Eu sou. Hoje eu vou sair daqui um pouquinho Com muita mais história, inspirada. né? Hoje a gente conheceu ele. Exatamente. Chegou um momento que eu até me emocionei quando o senhor falou que a sua mãe venceu o câncer, porque Sim. meu pai também venceu o Sim. câncer pela fé. E aí a fé, ela move mesmo. E eu sei que o senhor está bem aqui sentado hoje porque Deus permitiu Sim. e planejou esse dia para que a gente estivesse junto. Aí deixa aí a sua mensagem para o povo que está assistindo esse podcast maravilhoso. Primeiro eu queria agradecer a você, Cris, a você, Mariana, e dizer para vocês, pessoal, continue com isso. Vocês são mulheres de referência, vocês têm que estar diante realmente das instituições, diante dos locais em que se tem decisão. Por quê? Porque nós precisamos de pessoas que realmente querem. Não adianta... a mulher tem que ter mais participar, mas as mulheres não participam. Então, vocês têm que realmente participar. Volto a dizer, as mulheres, elas têm a capacidade, a sabedoria de resolver problemas muito mais do que nós homens, tá? Não ir com esse feminismo desacerbado de achar que mulher tem que competir contra homem. Não é isso. Mulher e homem têm que andar lado a lado, porque os dois juntos vão fazer essa sociedade mudar. E a você, imperatrizense, a você, qualquer um que tenha aí, o que eu quero dizer a vocês? Que eu continuo sendo o mesmo Bruno, sendo presidente da OAB ou não presidente da OAB. Daqui a 3 anos eu saio e aí eu vou voltar à minha vida pessoal. Mas estou disposto a toda e qualquer pessoa que precisar do Bruno, entendeu? Quer seja profissionalmente, quer seja pessoalmente, quer seja dentro da OAB, isso é uma coisa que você pode ter. Eu não sou aquele que vai resolver os problemas do mundo, gente.
Não posso, não devo e não tenho essa pretensão, porque senão eu queria estar no lugar do próprio Cristo. E isso eu não quero estar. Mas eu quero muito, com boa vontade, ajudar as próximas gerações. E isso eu vou fazer ensinando meus filhos dentro da minha casa, e ensinando outras pessoas também que queiram. Porque quem não quer também, sai perto de mim. Entendeu? Então, eu sei que hoje foi me maravilhoso, inspira. maravilhoso mesmo. A gente pôde Muito bom. entender aqui, né, a história, porque muitas pessoas, até advogados também, né, às vezes vê o Bruno ali de terno e tudo, Sisudo, né? com aquelas palavras firmes, né, com essa voz grossa. Para resolver no dia a dia, não- a pessoa fica mesmo... Não a sabia expressão aí séria. desses detalhes que ele contou aqui hoje, né, É. gente? Então, assim, inclusive, quando você chegou aqui, a gente falou, olha, doutor, aqui o nosso objetivo é falar de você. A gente quer saber os detalhes mesmo sobre você, porque o podcast, o Pode Com Elas, é justamente uma oportunidade para que as pessoas possam falar de si, né, do seu trabalho, mas falar de si também da sua intimidade ali, né, para quem está Da assistindo. sua humanidade é tão bom quando a gente mostra o outro lado do ser humano, né? Que às vezes não se apresenta, porque a advocacia não deixa. O porque- homem é de terno e sério o tempo E as todo. pessoas também fazem um preconceito, né? Um conceito antecipado dos outros. E é um Porque julgamento não conhece difícil, o outro lado, isso. né? Verdade. Entendeu? Então, assim, E é a- melhor sempre conhecer. E a gente pôde saber aqui, ó, que foi da padaria aos tribunais, Como é que tu fala? Exatamente isso mesmo. Da padaria aos tribunais, Foi. doutor Bruno Guilherme. Fora esteve. que eu ainda não falei para vocês que a gente passou também com a pastelaria na Beira Rio. Ah, Se aqueles que não sabem, logo depois da padaria, quando inaugurou esse formato de Beira Rio, Aham. em 99 para 2000, ou 2001, nós pegamos uma pastelaria na Beira Rio, era eu e meu pai, o meu pai e minha mãe ia no dia fazendo as coisas e eu ficava à noite. Eu era garçom ali e o meu pai ficava aqui no caixa com outra pessoa que tinha. E ainda você não sabe, tem uma história de que tem um médico na cidade, eu acho que ele não lembra disso, eu não vou dizer o nome dele também, porque ele vai passar vergonha com isso. vale. Eu estava esperando ele beber cerveja para eu pegar as latinhas, porque não poderia deixar na Beira Rio na época. Ele amassou a latinha e jogou debaixo de um carro para eu pegar. Eu fui lá, peguei essa latinha, coloquei dentro do coisa. E sabe o que aconteceu? Ele foi me procurar um dia para advogar para ele. Eita. Entendeu? Ele não sabe dessa história, mas ele já me procurou. E hoje, e foi para advogado um caso sério dele. Então a história mudou. Então o que eu quero dizer para vocês? Não humilhem ninguém e não queiram ser maiores do que ninguém, porque um dia o mundo gira. Vamos fechar com agora chave de ouro fechou aqui. com chave de ouro mesmo. Gente, vamos fechar com chave de ouro e agradecer também aqui, inicialmente, ao nosso café da manhã, que agora vamos comer. Agora vamos comer um café. Aqui em Empório do Sabor. que Eu tô trouxe de café. dieta, mas também não posso fazer essa estava desfeita. de dieta, você não estava. está mais. Agradecer Esse a Leila bolo por ter enviado esse café da manhã Muito obrigada maravilhoso. mesmo, tá uma delícia, gente. Olha, Agradecer também a Prime Car, né, Cris? nossa parceira lá, Lava Jato, gente, tá precisando dar aquela polida no carro. O carro da Mariana disse que ficou topíssimo, né, Mari? Ficou, que eu tinha arranhado ele. Não, gente, não era arranhãozinho, não. E levou Fez lá, milagre. E a Natália lá com os meninos deu um jeito. Agradecer também a Borboleta Casa Tudo, nossa parceira, né, Mari? Parceira de muitas ofertas toda semana, gente. Tem E de você- tudo. E você que está aí do outro lado assistindo o podcast também, venha ser nosso parceiro, venha anunciar conosco. Será uma honra poder divulgar a sua marca aqui. Gostei, amiga. Agradecer a Duo Aprendendo a Mídia agradecer. também. Não vamos esquecer. Gratidão, porque não é, hoje a Duo Mídia está aqui, ó, representada pelo Dr. Bruno também. Que é irmã da Ana da Duo Mídia aqui, gente. É uma honra poder estar em família hoje. E essa empresa maravilhosa que nos estrutura para estar aí do outro ladinho, viu? Muito obrigada a Fábia e a Ana. E melhorando cada vez mais aí A qualidade, a qualidade, tudo, a gente vai se organizando. É assim mesmo, quando a gente começa. E nós O estamos importante é não Mari? desistir, né, doutor? Não pode desistir. É como eu disse a frase, né? Não tem Nossa Senhora do Bom Começo, só Nossa Senhora do Bom Olha Fim. aí, gente, vou levar E pra aqui eu vida queria essa frase. também, se vocês me permitirem, agradecer a Ana Valéria e a Fábia, porque elas são as minhas personagens stylists da rede social. Aham. Elas é que realmente Aham. me constroem. Elas são pessoas indispensáveis na minha vida. Ó. São elas que me dão essa parte, assim, Suporte o mesmo, suporte nesse sentido, o suporte até de ideias. São profissionais totalmente competentes. E eu lembrei de um negócio aqui antes de finalizar, que o senhor falou que ia ali arrumar a barba, né? Essa barba aí faz muito tempo que tá usando essa barba aí, ou não? Tem até um tempinho, aí Só tem que arrumar, charme. porque senão arrumar a barba fica fedida, fica feia, Aham. aí fica barba por fazer, né?
Aí agora eu vou fazer a barba tem que feita, aparar. porque chega lá também a gente toma uma cervejinha ou leve, né? Eu acho que essa desculpa de manter essa barba aí é só pra ir tomar uma na barbearia. Essa é a história. Ou, eu rapaz, conheço... aqui quem cuida é a Andrade, viu? Vocês podem ir lá na Open Barba. Ela aí, é gente. fera. Olha aí. E outra coisa, eu tenho uma pessoa que uma época queria negócio de barba o tempo todo, mas eu descobri agora, eu tô sabendo o que que era pra ir pra barbearia, tá ali atrás, só olhando. Pra ir pra barbearia pra tomar uma, aí largou de mão esse Rapaz, negócio eu de acho que eu vou até convidá-lo, porque aí você sabe, né? O homem tem que ter essas conversinhas, né? Não, pode chamar, doutor, eu sou de boa demais. Vamos brindar aqui, ó, colocar o Vamos lá. suquinho. Vamos brindar aí pra Isso. finalizar. Tem até taça aí pra gente tomar Saúde, café. prosperidade. Obrigada, gente, Amém. valeu.